Semelhante a todo programa de computador, aplicativos nada mais são do que programas que funcionam em dispositivos diferentes. No caso, dispositivos móveis, como hoje os celulares, os smartphones de hoje. Em destaque, é claro, dois sistemas operacionais que são muito conhecidos, que é o Android e o iOS. Hoje nós sabemos que no Delphi é possível você criar aplicações para esses sistemas de forma fácil em apenas alguns minutos. Só que, será que é possível você criar esses aplicativos utilizando linguagens web, ou seja, HTML, CSS e JavaScript? E digo mais, será que é possível também você integrar essas aplicações com banco de dados MySQL? É sobre isso que eu vou estar te mostrando nesse vídeo, então confere que está muito interessante. Para fazer que isso funcionar, eu já adianto para você vai precisar de um pouco de conhecimento em HTML, CSS, JavaScript eu não diria tanto, porque por mais que seja uma linguagem de programação muito poderosa, é uma linguagem mais utilizada para front-end, tá? Então, para esse exemplo especificamente, a gente não vai estar utilizando muito o JavaScript, tá? A gente vai estar utilizando sim o HTML, e se você quiser utilizar o CSS para embelezar o seu projeto, fique à vontade. Eu não vou estar utilizando por quesitos de mostrar para vocês como é que funciona a parte funcional, mas está aberto para você utilizar da forma que você achar melhor. Para ferramentas de codificação, eu vou estar utilizando o VS Code, mas você também é aberto para utilizar o que você preferir. Muitos utilizam o Sublime, então é uma outra ferramenta. Tem o Atom também, que é muito conhecido, então vai de caso para caso. E como eu falei para vocês, a gente vai estar fazendo uma integração com o banco de dados MySQL. E a linguagem que se encaixa perfeitamente dentro desse perfil é o PHP. É isso mesmo, então a gente vai estar utilizando um pouco de PHP. Aqui já adianto para vocês a parte de servidor, porque a gente vai precisar tanto criar a parte de cliente, como também a parte de servidor. Então a gente vai estar utilizando o PHP juntamente com o MySQL para fazer essa sincronização. Por último, duas últimas ferramentas muito importantes que você precisa ter no seu computador é o Node.js, porque a gente vai estar utilizando uma tecnologia, uma framework muito conhecida, e é necessário o Node.js para funcionar. A última ferramenta que eu vou estar citando para vocês aqui é o Cordova, que é uma framework que eu já trouxe aqui para o canal em alguns momentos, tá? É uma framework muito poderosa para você criar aplicações justamente com HTML, CSS e JavaScript, com a possibilidade de deixar todo esse pacote, todo esse seu aplicativo de maneira nativa para o usuário. Ou seja, existe aplicações híbridas e aplicações nativas, que inclusive deve ter aqui um vídeo aqui no canal, então vai estar aparecendo um card para você dar uma olhada da diferença dos dois, ok? É importante destacar, tá, que esse aqui não é o primeiro vídeo sobre Cordova que eu trago aqui para o canal, então vai estar aparecendo outros vídeos bastante interessantes aqui, inclusive utilizando Cordova com outras frameworks de front-end. Vai estar aparecendo um card aqui para você com essas informações para você aprender mais sobre a ferramenta, que é muito bacana, inclusive é open source, gratuita para você utilizar aí na sua máquina. Antes de a gente ir para a parte prática, eu vou te pedir, é claro, para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like, porque dessa forma você está falando para o YouTube que esse vídeo deve ser propagado e divulgado para mais pessoas. Então, se você quer ser um propagador de conhecimento, você tem que deixar um like nesse vídeo, e para você não perder novos vídeos de conhecimento dessa forma aqui, bem prático e bem dinâmico, se inscreve também nesse canal para você não perder, porque se você não se inscrever, você vai perder esse conhecimento, e conhecimento transforma vidas, beleza? Chega de papo, então vamos para a parte prática, que eu vou estar te mostrando passo a passo. Esse vídeo provavelmente vai ficar um vídeo longo, então preste bastante atenção para não perder nenhuma informação, ok? Vamos lá. Maravilha, eu estou com o meu computador aqui, eu já estou com o meu Champ funcionando, tá? Ele tá assim, ó, esses ícones estão assim porque eu estou rodando aquele modo de administrador, então não se preocupa com relação a isso, ok? Deixa eu abrir aqui meu navegador. Eu estou aqui com o meu PHP MyAdmin já aberto, tá? Eu já estou com uma tabela criada, eu já estou com alguns itens cadastrados aqui, e deixa eu mostrar para vocês o funcionamento, Deixa eu abrir aqui a pasta onde estão os meus arquivos, tá aqui. Vou estar abrindo aqui essas pastas. Aqui são, como eu falei para vocês, a gente vai precisar criar uma parte de cliente e uma parte de servidor. Então aqui está justamente os arquivos que você vai precisar criar. Então eu vou estar abrindo aqui somente com VS Code para eu abrir para mostrar para vocês como é que está o código, um pouco do código, Mas a gente vai estar criando tudo do zero aqui, inclusive fazer o possível para criar as bases aqui, cortando algumas partes para deixar bem dinâmico, mas para que
até não demore muito esse vídeo aqui, mas para você ver passo a passo esse processo aqui, e você vai estar vendo aí como é bastante prático esse funcionamento. Bom, o que eu tenho aqui é um arquivo com a estrutura de HTML normal. Aqui eu estou fazendo uma chamada, né, utilizando um action. Não se preocupe que a gente vai estar criando tudo aqui na prática. Inclusive vou até deixar mais simples aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem. Eu tenho aqui um arquivo JavaScript que o próprio Cordova cria automaticamente durante a criação de um novo projeto. E por último aqui eu tenho um arquivo PHP. Você vê que a estrutura é bastante simples, eu apenas tenho uma verificação ali se a conexão ela foi feita com sucesso. Eu atribuo aqui as duas variáveis que eu estou utilizando nessas variáveis aqui, ou seja, eu estou enviando essas informações de um formulário pela URL. Então assim que o PHP ele coleta essas informações, ele faz um SQL de insert into aqui e insere na tabela com as informações. Então é bastante simples aqui o funcionamento. E deixa eu mostrar para vocês na prática aqui. Deixa eu aqui ir no meu terminal. Eu vou abrir aqui um novo terminal. Ok, deixa eu dar um ls aqui para ele mostrar as pastas que eu tenho aqui no meu projeto. Então ele tem duas pastas, que é a do cliente e servidor. Eu vou precisar entrar na parte do cliente, né? Deixa eu dar um. E aqui eu vou dar um Cordova Run Browser. Ou seja, para que o Cordova ele abra, ele execute no navegador, né? Deixa eu dar um enter aqui. Ele vai estar carregando isso aqui no meu navegador. Vou até abrir aqui, voltar aqui no meu navegador. Ele vai abrir uma aba aqui específica para isso. Maravilha, ele carregou aqui a página para mim. Não se atente muito a como é que tá esses títulos aqui, essas estilizações, porque isso aqui é o Ionic, né, que é uma framework que eu estou utilizando, inclusive já trouxe para o canal em alguns momentos, para ele fazer todo esse processo de estilização, né? Essa framework ela é tão boa que ela tem as próprias tags para você utilizar dentro do body do HTML, então é muito bacana aí você utilizar. Eu tenho aqui dois inputs, né? Eu tenho aqui, for aqui no meu mouse, eu tenho dois inputs aqui, ó. Então vou colocar aqui como produto 2 e aqui descrição produto 2. Vou estar aqui em inserir. O que ele vai fazer? Ele vai estar chamando, né, um arquivo PHP. Aqui, ó. Ele traz aqui essa mensagem. Se eu voltar aqui na minha tabela, deixa eu dar um atualizar aqui. Aqui, atualizar, ó. Então ele trouxe aqui, ó, ele fez a inserção aqui, ó, do dado que eu coloquei agora, beleza? Então a gente vai estar aprendendo justamente a fazer isso, beleza? Então vamos lá. Aqui na minha pasta, que é a pasta meus projetos, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada Cordova Cadastro, Cordova. E aqui nessa pasta, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu VS Code. Vou fechar aqui essa conexão. Vou dar um Ctrl C aqui para fechar a conexão. Vou dar um Clear para limpar. E vou dar um Exit para fechar esse terminal. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu arquivo. Eu vou aqui em fechar pasta. Ele vai reabrir aqui o VS Code, só que com nenhum projeto ativo, né? Deixa aqui na minha pasta. Eu vou pegar o caminho aqui dessa pasta. Copiar. Eu vou aqui abrir uma pasta. Abrir pasta. Vou dar um Ctrl V aqui. Selecionar a pasta. Beleza. Confiar aqui. Maravilha. Tá aqui com esse projeto vazio. Dentro aqui dessa pasta, eu vou criar uma outra pasta. Vou chamar de cliente. Ok? Dentro dessa pasta cliente eu preciso criar uma estrutura de arquivos do próprio Cordova, tá? Então eu vou aqui dentro dessa pasta cliente, eu vou aqui em terminal, vou abrir um novo terminal. Eu vou aqui, ó, Cordova. Na verdade tem que abrir a pasta cliente, né? Vou dar aqui um ls. Vou aqui em cd cliente, né? Dá um clear aqui.
E vamos lá, criar assim, ó, Cordova create. Aqui você define o nome do seu aplicativo, vou colocar aqui um cadastro. E você pode fazer o seguinte, é uma personalização aqui que você não vai estar encontrando, só vai estar encontrando essa informação aqui na documentação, que você pode personalizar. Sabe aquele caminho, quando você instala um aplicativo Android, aí tem com, ponto, nome da empresa, ponto, aplicativo, mais ou menos assim, a estrutura de caminho, né? Você pode colocar assim, ó, com, ponto, meu aplicativo, ponto, cadastro. Então, o Cordova está criando um novo projeto, né? Então, ele vai baixar tudo o que ele precisa, vai baixar alguns arquivos e vai montar a própria estrutura ali de cliente. Deixa eu até abrir aqui o cliente. Justamente da forma que eu pedi, olha, esse arquivo www aqui, ó. Ele já criou os arquivos HTML aqui pra gente, ó. Eu preciso fazer uma outra coisa, que é o seguinte, eu preciso colocar uma plataforma para que a gente possa utilizar. Então aqui a gente faz o seguinte, ó, Cordova add platform browser. Maravilha, então ele fez ele adicionou o novo pacote ao meu projeto. Perceba que aqui na minha pasta plataformas, ó, ele colocou mais uma plataforma que é o browser aqui. Eu poderia colocar aqui, eu quero para Android, então eu teria que digitar Cordova Platform add Android, o mesmo caso para iOS e outros sistemas que, caso o Cordova dê suporte, ele vai estar adicionando as plataformas aqui, ok? Eu posso fechar esse terminal agora porque eu não preciso mais mexer nele, né? Eu vou dar um exit aqui, ó, ok? No meu arquivo HTML aqui, ó, index.html. É esse cara aqui que eu vou estar mexendo. Então eu poderia muito bem retirar algumas coisas que eu não vou estar utilizando. Por exemplo, tirar esse comentário aqui que eu não preciso. Ok? Na verdade eu poderia tirar muita coisa daqui. Por exemplo, a única coisa que eu vou estar deixando aqui é somente esse index.j, esse Cordova. Vou estar até recortando aqui, ó. Eu vou estar no Ctrl X aqui, ó. Ctrl X, Ctrl A, delete. Aqui vou dar um HTML e o próprio VS Code vai me ajudar aqui no body, aqui bem no final, ó. Eu vou estar colocando essas duas tags aqui que são importantes para que o Cordova saiba o que fazer, né? São, vamos colocar assim, scripts exclusivos do próprio Cordova, ok? Ok. Bom, vou aqui nesse arquivo JavaScript porque tem algumas coisas que ele está chamando aqui nesse arquivo JavaScript que existiam, né, nesse código HTML que a gente acabou apagando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar deletando aqui esses comentários. Cadê? Foi. Deixa eu deletar esses comentários aqui. E eu vou estar retirando isso daqui, né? Não precisa. Vou deixar vazio mesmo. Ok, isso aqui, essa função aqui, ela serve para quê? Quando o aplicativo abrir, ele já vai fazer essa função aqui, né? Assim que o aplicativo abrir, é como se fosse um evento de form show, né? Vamos chamar assim. Ou seja, quando o app abrir, ok? Mas eu não vou estar mexendo aqui nele, não. Vou deixar vazio. Aqui no meu arquivo aqui HTML, a gente vai se você mexer já um pouco com PHP, a gente vai estar fazendo simplesmente a gente vai estar criando valor, quando a gente for digitar os valores nos inputs, esses valores serão jogados na URL e o PHP vai coletar essas informações e jogar na base, né? Então como é que a gente faz isso aqui? Primeiramente a gente precisa de uma tag muito importante chamada tag form, né? Então a gente vai fazer aqui um get, se eu não me engano, talvez eu confundo nisso aqui. Bom, isso mesmo, a gente vai estar utilizando aqui o método get e o action aqui é nada mais nada menos do que o IP, né? O IP da sua máquina, no caso, se o seu caso você está direcionando para um servidor, então vai ser o IP do servidor e a pasta daquele arquivo PHP que vai fazer a inserção da forma do exemplo que a gente seguiu aqui, ok? Então aqui eu poderia colocar o IP da minha máquina, né? No caso que já tenho anotado aqui do meu lado,
Então eu colocaria assim, http // 192.68.0.108 barra, aqui você colocaria a pasta de onde está o seu arquivo, né? No caso, o meu está aqui, ó, projetos, tá Córdoba, cadastro, a pasta server a gente não criou ainda, e dentro de server vai estar index.php. Ok? E aqui a gente vai estar colocando 3 elementos, que vai ser 2 botões e vai ser, ou melhor, dois inputs e um botão. Então vamos colocar aqui input. Ele precisa ter um name e um ID, né? Sempre bom você destacar isso. Aqui vai ser, vou colocar nome produto, ID. Um outro input aqui. Vou colocar aqui name também. Vou colocar aqui como descrição produto. E o ID. Descrição produto. Por último, a gente vai colocar um botão. Um botão que é do tipo submit. E aqui eu vou colocar como inserir. Ok? Necessariamente o botão não precisa ter um name e nem um ID, porque os elementos que vão estar sendo extraídos deles, né? Os valores serão os inputs. Basicamente essa parte de cliente já está feita. A gente não precisa mexer mais nada disso aqui. Agora a gente precisa ir no nosso arquivo PHP, que a gente vai estar criando um arquivo PHP bem tranquilo e bem simples aqui pra gente, ok? Então vamos aqui na nossa pasta. Aqui na nossa pasta e vamos criar uma nova pasta aqui, chamada server. E aqui a gente vai estar criando um arquivozinho PHP. Então aqui, ó, no nosso cara aqui, na nossa pasta raiz, ele já tem aqui a nossa pasta, já apareceu aqui pra gente. E aqui a gente está criando um arquivo index.php. Muito bem, como todo velho PHP, a gente tem que começar aqui com as tags PHP. E já adianto para vocês, pessoal, eu tô com a colinha aqui do meu lado, tá, só para eu poder ir falando e vocês acompanhando, ok? Eu vou estar colocando também um protocolo muito importante aqui para você permitir que o cliente, ou que de certo modo permitir que o servidor tenha permissão a ter acessos externos, tá? Isso aqui é muito importante. Então aqui eu vou estar colocando um chamado header, ok? E aqui eu vou estar colocando access control allow origin. E aqui eu vou colocar ou seja, eu estou dizendo aqui para o meu servidor que eu estou permitindo que ele receba acessos externos, ou seja, que outros clientes possam consultar as informações que estão aqui, e eu dou essa permissão para todo mundo, entendeu? No caso, estou colocando um cabeçalho aqui. Bom, aqui a gente vai estar criando algumas variáveis em PHP para cada autenticação de entrada de banco, ou seja, o usuário, o nome da base, a senha e o servidor, né? Que são informações que quando a gente vai fazer uma conexão em PHP a gente precisa dessas informações. Então eu vou estar criando aqui um server, né? Que vai ser, no meu caso aqui, localhost, né? Vou estar colocando aqui o usuário, que geralmente é root, né? O password no meu caso vazio. E por último tem aqui a database, né? Que é a tabela, que é a base de dados, database, que no meu caso é meus produtos, é isso mesmo? Produtos. Deixa eu confirmar aqui. Não, é minha base.
Ok? Bom, vamos lá, vamos criar algumas variáveis aqui para fazer a conexão, né? Você pode fazer isso aqui direto, vai de você, mas eu vou estar fazendo aqui as conexões. Então eu vou estar criando aqui uma variável chamada com, de conexão. E aqui ele vai estar recebendo uma nova estrutura, né, para conexão, né, que a gente sabe que o PHP ele deu uma boa atualizada da versão 6 para a versão 7, ou foi da 7 para 8. Agora eu vou estar corrigindo muito do que eu vou estar falando aqui para vocês, pessoal. Eu vou estar me auto-corrigindo no primeiro comentário aqui desse vídeo, tá? Então é muito importante que você, quando estiver assistindo esse vídeo, ou quando você terminar, você dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, não. Você dá uma olhada nos comentários desse vídeo aqui, porque eu vou estar me auto-corrigindo, eu vou dar uma nova analisada, né? Antes de postar esse vídeo, eu vou dar uma verificada, e eu vou estar me auto-corrigindo aqui nos primeiros comentários, né? É importante que você terminou esse vídeo aqui, você está vendo, dá uma olhada aqui abaixo, que tem muitas outras informações lá muito importantes, ok? Então aqui eu vou estar criando uma nova conexão. E eu vou estar atribuindo essa conexão nessa variável. Então vai ser aqui MySQLi. E o MySQLi, que é uma nova estrutura, ele pede alguns parâmetros de conexão. Ele pede o servidor, em seguida o usuário e em seguida a senha. Ok? Agora eu vou estar criando aqui a conexão propriamente dita. Então vou fazer aqui o link, né? Link, que é o nome da variável, e aqui eu crio um MySQL e underline connect, e aqui eu jogo juntamente essas variáveis: server, user, password e por último vai ser a database. Para deixar isso aqui bacana, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar... acabei errando aqui, não estou criando variável aqui. Ok. E eu fiz errado aqui, na verdade não é igual. Você é acostumado com Delphi, você faz essas coisas. É assim, ó. Exatamente. Aqui eu vou estar dando uma formatação muito bacana. Isso aqui é muito bacana quando você vai colocar isso aqui no servidor propriamente dito. Geralmente os servidores americanos sofrem com esse problema aqui, e eu tive muita dor de cabeça quando eu não sabia essa informação. Que é quando você define, para você definir um charset específico para a base, né? Porque você coloca a base de um jeito, mas o banco de dados de lá interpreta de outra forma. Então aqui você coloca a sua conexão, e depois você define o tipo de formatação, TF8. Ok? Bom, vamos verificar aqui e ver se essa conexão ela tá bacana. Então a gente faz o seguinte, a gente faz um if, e se o com for der um erro, no caso connect erro, die conexão perdida. Aqui eu estou fazendo uma verificação se a conexão ela foi bacana ou se não foi. No caso, a conexão perdida. E aqui eu concateno com novamente. Que você é acostumado com PHP, eu era acostumado um pouco com PHP das versões antigas. Então quando você queria utilizar uma propriedade de uma variável ou de uma função, de uma classe, você utilizava pontos, né? Agora para você fazer isso, você utiliza setas, né? Essas setas aqui. Então fica um pouco perdido, tá? Aqui eu coloco o connect erro novamente. Aqui eu fecho. Poderia colocar um else aqui também, mas tudo bem. E aqui e caso a conexão ela passe, né? Então conexão com sucesso. Beleza. Aqui por fim, né, já finalizando esse código aqui, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar pegando justamente as informações da URL e vou estar jogando nessas variáveis que a gente vai estar criando aqui agora. Então eu vou estar colocando aqui como produto. Ele vai receber um get meu produto, acho que é o nome da variável lá.
que é qual? Nome produto. Nome produto. E aqui vai ser descrição. Provavelmente é descrição produto. E por último aqui, semelhante ao def, a gente precisa fazer um carry, né? Então a gente faz assim, carry. E aqui eu coloco o link. E aqui eu faço uma chamada SQL, insert into. Aqui eu vou colocar o nome da tabela, no caso é produtos, deixa eu confirmar. É isso mesmo, produtos. E aqui eu coloco os campos, as tabelas, né, os campos dessa tabela. No caso são dois, então seria nome e descrição. E por último eu coloco values, que são os valores que serão jogados dentro desses caras, né? Então aqui eu vou estar colocando o seguinte. Vou estar colocando a variável produto. Depois vou estar colocando a variável descrição. Bom, acredito que até agora não teria nenhum erro, eu imaginando aqui, mas a gente tem que testar e ver se isso aqui funciona. Então vamos aqui voltar para o index aqui. Deixa eu mudar somente este title aqui, vamos colocar como Córdoba cadastro. Eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar colocando PTBR aqui. PT na verdade. E eu vou fazer o seguinte, vou aqui abrir um novo terminal. E aqui eu vou estar primeiro entrando na pasta, né? Então aqui tem duas pastas, eu vou estar abrindo aqui a client. E aqui eu vou dar um Cordova Run Browser. Eu vou dar um Enter. Ele vai estar abrindo aqui o navegador. Beleza, então ele trouxe aqui. Obviamente aqui está faltando um elemento muito essencial que é o CSS, né? Mas tá aqui. Então eu vou digitar aqui um nome qualquer. Vamos colocar meu produto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, tá? Só para vocês verem melhor. Meu produto 3. Descrição produto 3. Vamos ver se ele dá erro. Ele deu um errinho aqui. Olha só, na linha 23. Vamos lá ver a linha 23 o que aconteceu aqui. Opa, deixa eu fechar aqui. Linha 23. Não tem linha 23 aqui. Ah, é. Eu não fechei a tag PHP, né? Não, peraí. Deixa eu confirmar aqui. Linha 23. Ah, é. Aqui faltou vírgula, né? Aqui para eu separar. Porque são dois parâmetros, né? Então esse carry tem dois parâmetros. Vamos salvar. Deixa eu voltar. Eu não preciso compilar novamente, tá? Porque o arquivo PHP é um outro arquivo. Não está dentro do contexto de estrutura do Cordova, né? Então posso fazer simplesmente o seguinte. Posso voltar aqui, ó. Tá, aqui ele trouxe novamente os valores. Eu vou estar inserindo aqui. Opa, ele deu um outro erro aqui. Ele não conseguiu achar. E eu coloquei o MySQL o errado, né? Também. Deixa eu só confirmar onde é que tá esse erro. Em que linha? Tá na linha 9, né? Na linha 9. Olha só como eu coloquei o MySQL. Aqui eu coloquei um U no lugar, né? É MySQL. Vou salvar novamente. Vamos voltar. Inserir. Olha só, ele diz conexão com sucesso aqui, ó. Claro que a gente poderia colocar uma outra mensagem de erro, obviamente. Mas não adianta mostrar o texto. A gente tem que saber se isso aqui entrou na base ou não. Então deixa eu voltar aqui. A minha base. Opa. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. Vamos estar atualizando aqui essa base. Para ver se ele entra um novo valor.
Olha só, que bacana. Foi justamente o valor que a gente colocou. Então, como vocês podem perceber, foi um teste bastante simples, né? Muito bacana. Para fazer a compilação para Android não é que é um pouco mais complicado. Você precisa fazer alguns passos aí na tua máquina para fazer isso funcionar, tá ok? Então vou estar deixando isso para um próximo vídeo. Para você não perder esse próximo vídeo, você precisa se inscrever aqui nesse canal agora, ativar as notificações, porque esse vídeo pode estar saindo aí em breve. Lembrando que toda semana tem enquetes aqui no canal, tá? Na aba de comunidade. Não vou estar dizendo para vocês que vai ter todos os dias, mas toda semana tem, tá? Então, se não me engano, hoje você está vendo esse vídeo na quarta-feira. Na segunda e terça-feira teve uma enquete bacana, então vou estar fazendo mais pela semana para você participar. Eu quero saber o teu voto, eu quero saber o que é que você pensa de algumas perguntas que eu faço durante a semana. Então, essas perguntas, que são perguntas múltipla escolha, você pode encontrar na aba comunidade aqui do canal. Então acessa lá, vou estar deixando o link também na descrição desse vídeo para você dar uma acessada. Acessa lá, deixa o seu voto, que você vai estar me ajudando aí a entender um pouco do que vocês querem aqui para o canal, e você vai estar compartilhando esses resultados aí com outros desenvolvedores, beleza? Eu espero que tenham gostado desse vídeo, bom final de semana para você e até a próxima.